Porque eu decidi ser um coautor de um livro chamado aqui, ó, Arte de Vender o Ano Todo, né? Sou coautor desse livro. E por que ser coautor, né? Entre vários autores, principalmente porque o nome do livro é A Arte de Vender o Ano Todo, ou seja, para mim faz total sentido para o que eu faço hoje, que é mentoria em vendas, treinamento em vendas, vendo sistemas que ajudam as pessoas a venderem mais, né? E com todos esses empresários eu aprendi bastante com eles e também são meus mentores, como o Tiago Eugênio, né? Tiago Eugênio, Tiago Reis, Eric Loureiro, né? E Dulcine Duarte, que foi minha mentora na questão da escrita do livro, né? Ela me ajudou demais como contar a minha história, porque para me tornar um coautor, né? A gente realmente investe, porém eu também investi na mentoria dela, que assim um divisor de águas, né, na minha vida, que é realmente ajuda em escrever, como contar a minha história, como colocar emoções nas palavras, né, e como organizar minhas ideias, né, o que colocar, o que é interessante, o que foge um pouquinho do contexto, o que inclui no contexto. Às vezes tem coisas, detalhes que a gente consegue colocar dentro da nossa história e tem outros detalhes que não enaltecem, né? Pelo contrário, podem atrapalhar a visão do leitor, porque o leitor, a gente tem que trabalhar com a imaginação de quem está lendo. Então tem muita coisa por trás que eu não conhecia e aprendi fazendo. E por quê, né? A gente ganhou até uma plaquinha, né, best-seller em casos verdadeiros pela Amazon. Por que eu decidi escrever? E por que você também deve escrever? Primeiro que você tem que gostar primeiro de ler, né? Não importa o tamanho do livro. Pode ser um livro grosso como esse aqui, ó, que é gigante, você vai demorar uma vida para poder ler. Ou pode ser curtinho, como O Pequeno Príncipe. Tem um livro maravilhoso que você pode ler que é curtinho, que é Gerente Minuto. Leia esse livro, é bacana. Então, assim, comece com leituras pequenas, né? Que com a leitura pequena você acaba aumentando seu vocabulário, começa a ter gosto pela leitura, participe de clube do livro, porque a gente também tem um clube do livro, né, para fomentar a leitura do livro e também saber o que discutir e com quem discutir, com pessoas realmente interessantes, né, empresários locais da sua cidade, porque aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente faz isso. Então reúne as pessoas para discutir os insights que o livro trouxe. E para mim é bacana, me trouxe uma posição diferente. As outras pessoas começaram a ter uma visão diferente sobre mim, sobre minha postura. Eu, como quero entrar nesse ramo educacional, fazia total sentido estar incluído neste livro. E o título está falando muito sobre mim. O Summer Sales, né? Eu tive a honra de iniciar os trabalhos vendendo esse treinamento para muitos empresários aqui em Natal, que foi criação do Tiago Eugênio, e eu realmente me esforcei bastante nesse início, nessa primeira edição. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado, ajudado, contribuído para esse projeto aqui, porque ajudou muitos empresários a alcançar, assim, metas extraordinárias, né? Pessoas que realmente saíram da zona de conforto, pessoas que realmente foram indagadas aí para um patamar diferente nas suas empresas, com grandes mentores. E hoje eu tenho a honra de ser mentorado, né? Participar de uma equipe, de um pessoal, participar de uma mentoria, estar incluso nessa área e poder aprender com os grandes, para um dia me tornar grande. E o que é grande para você, Albert? Porque às vezes eu já sou grande para uma pessoa que está iniciando agora, mas eu me considero como se estivesse iniciando agora. Eu me considero que eu tenho muita coisa para aprender. Eu me considero que eu tenho muita coisa para passar. Tenho que ter uma equipe maior. Tenho que ter um faturamento maior. E um lucro maior também. Entender como as operações podem ser mais rápidas ou mais assertivas. Isso eu aprendo com mentorias, sendo mentorado por alguém. Assim como eu mentoro pessoas que estão em uma fase anterior à minha. E você que está assistindo pode estar numa fase superior alguma pessoa, até um estudante de direito, né, que está no segundo período, pode mentorar uma pessoa que está no primeiro período. Isso é libertador, assim, em relação à questão do mercado, em questão da ensinabilidade que você pode ter ajudando outras pessoas. Você sempre pode mentorar outras pessoas, você pode cobrar por isso, você pode ajudar outras pessoas, falar um pouco do que você passou e fazer com que aquela pessoa não passe mais por isso, como melhorar esses processos. A ideia que eu quero passar hoje é que eu aprendo de duas formas. Uma delas realmente é sentando a bunda na cadeira, estudando, indo atrás, executando, fazendo. E a segunda forma que eu aprendo e muito mais potencializada é quando eu ensino para alguém. Então eu acabei de ler alguma coisa, acabei de
pensar em algo, quando eu externo isso, quando eu passo adiante, eu aprendo 2 vezes mais. Eu acredito que essa é a minha absorção. Quando eu tento entender e passo até para minha esposa, por exemplo, em casa, que ela não é da área de vendas, e se eu conseguir passar a informação para ela, ela compreender, então realmente eu estou no caminho certo. Eu consegui externalizar minha ideia para uma pessoa que não é da área, então eu usei um vocabulário, uma comunicação assertiva, né? Vamos dizer assim, não é um vocabulário, mas sim uma comunicação assertiva, que eu me preocupei com a pessoa que está me ouvindo, e realmente eu passei uma informação relevante, que fez sentido para ela. Existem vários tipos de investimentos. Existe investimento de posicionamento, como esse que eu fiz. Existe investimento de acesso de network, por exemplo. E existem investimentos intelectuais, de poder realmente ir para um treinamento, sentar a bunda da cadeira e aprender, fazer perguntas também, porque a gente aprende sendo curioso, realmente explorando aquela pessoa que está na nossa frente, né? E eu vejo muitas pessoas que vão para mentorias. Eu, por exemplo, vou para mentoria e tento absorver o máximo possível, porém, as questões obscuras, né, que na verdade ficaram obscuras para mim, né? Eu tento anotar o máximo possível para tirar dúvida com o próprio mentor. Naquele momento você estava falando sobre tal coisa e você falou isso. Minha empresa é dessa forma. Como é que eu encaixo isso na minha empresa? Então, assim, eu ajudo o mentor a me ajudar, né? Então, assim, seja curioso, entenda como é o jogo da mentoria. Às vezes você está na frente de uma pessoa muito famosa ali, ou uma pessoa que pode mudar o jogo do teu negócio, e às vezes você não sabe fazer a indagação certa. Você só chega para a pessoa e diz: cara, como é que eu faço para vender mais? Eu tenho X vendedores, eu vendo um produto de X por X, e eu faturo, minha margem é de tantos por cento, e tipo, quer passar o seu negócio todo para o cara, e você não vai para uma questão direcionada. Rapaz, meu segmento é assim e eu tenho tantos vendedores, certo? Como é que eu faço para sair do faturamento que eu estou hoje, sei lá, de 100 mil reais, para dobrar o faturamento de 200 mil? Então, eu já invisto X em tráfego, né? Que a minha margem é Y, né? Eu não posso investir mais em tráfego. Como é que eu otimizo isso para poder escalonar devagar, né? Ou então de vez. Como é que eu posso investir? Então o cara vai poder perguntar: quanto é que você tira de Prolabore? Quanto é que você tira da empresa e investe na sua vida pessoal, né? Para poder investir melhor na empresa. Porque às vezes o erro de várias coisas que eu tenho aprendido com alguns empresários daqui da região mesmo, meus parceiros, às vezes meus vizinhos aqui de parede, de escritório, eles falam para mim: quanto é que você está tirando? Olha onde você está investindo. É realmente interessante isso? É importante você investir nisso agora? Pelo menos a filosofia que meus sócios tiveram, né, juntamente comigo, é que empresa rica e donos pobres. Vamos pensar assim, né? Então, os sócios realmente recebem salários fixos, né, sem remuneração extra, sem bonificação ou sem comissões. Nossos funcionários recebem e a ideia é que tudo que seja faturado permaneça na empresa, não seja retirado pelos donos. Então, existe a nossa filosofia. Mas por quê? Porque a gente já entendeu que quando chegar a X de faturamento e tiver um caixa de Y, a gente vai conseguir fazer o nosso jogo virar, né? Nosso faturamento dobrar. Mas para isso a gente precisa ter um caixa específico. E para isso acontecer, a gente não pode retirar, a gente não pode levar isso para nossas vidas pessoais. E por quê? Porque a gente quer chegar mais rápido ao nosso objetivo. Como várias empresas iniciam sem capital, né? E é importante ter caixa na empresa, muitos empresários quebram porque acreditam que sempre vão vender bem. E às vezes vem realmente um mês muito bom, né? Que chega para realmente resolver todas as dívidas e ainda deixar dinheiro para frente. E é o que os sócios fazem: retiram dinheiro do caixa. E isso é um erro muito comum. E por mais, poxa, esse erro é muito banal, isso aí eu nunca erraria com isso. É justamente nisso que a gente se engana, né? Quando está com dinheiro na conta, quando está com caixa, a gente começa a dar a retirada. E a gente erra também. A ideia é dosar esse erro, né? Nunca ficar maluco tirando tudo da conta e tal, porque às vezes isso se torna um vício, vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você tirou o dinheiro que era de um fornecedor. E isso, eu já cometi esse erro. E por que não falar? Porque eu já resolvi também. Então, já peguei dinheiro de fornecedor que era para pagar um fornecedor, usei para pagar funcionário, né? Porque o dinheiro que era do funcionário eu gastei com uma questão pessoal, ou então um imprevisto, e talvez o imprevisto é para ficar
imprevisto mesmo, e às vezes é para esse imprevisto deixar a gente nesse prejuízo específico e não deixar outras coisas no prejuízo. Entende que é muito mais complexo essa questão de empreender, e eu aprendo isso com os caras. Então eu acabo economizando tempo, né? E eu vou falar sobre um medo que eu tinha, né? Mas no próximo vídeo você vai ver sobre isso, que era o medo de janeiro. Terminamos o ano 2024 com a maior preocupação, né? De entender como é que seria o mês de janeiro. E por que o mês de janeiro? Eu vou explicar no próximo vídeo.